Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa escola de catecúmenos, voltando à nossa lição, hoje na lição de número 2, conforme falamos semana passada, que o tema seria arrependimento e fé. Vamos tentar entender um pouquinho dessas duas questões para a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, né, e como a nossa igreja também olha e vê essas duas questões dentro do nosso crescimento espiritual. Queria ler em Atos capítulo 20, verso 17 a 26, um texto da palavra do Senhor, que assim nos diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disseram-lhe: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido pelo meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Paulo aqui estava chamando todos os líderes, presbíteros de Éfeso, da região, toda a liderança que ali estava, para falar um pouco sobre o seu pastorado que ele teve entre eles. Porque Paulo iria sair e, segundo o relato, ele não voltaria mais naquele local. O verso 21 chama para nós a atenção e nos diz que o objetivo de Paulo, né, em todo aquele momento por onde ele passou, era pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus com um foco, com um alvo. E o alvo era arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. As duas palavrinhas que nós vamos trabalhar hoje, arrependimento e fé. Por quê? Sem arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo, o novo nascimento que nós vimos semana passada não acontece de forma alguma. O que é arrependimento? Não vou entrar aqui no mérito das palavras originais hoje, mas vou de forma prática tentar ver junto com vocês, né, essas duas questões. Arrepender-se quer dizer duas coisas. Né? A primeira dela é ter uma profunda tristeza pelo pecado cometido ou pelo pecado que está na nossa vida. E a segunda coisa que nós vemos com relação ao arrependimento, que arrependimento é uma mudança de atitude. É conhecer o meu interior, saber os erros, as falhas que eu tenho, saber o quanto eu estou distante de Deus se continuar vivendo dessa forma e fazer o quê? Olhando para tudo isso, meditando em tudo isso, termos uma mudança de atitude, né? Querer viver de uma forma diferente. Por isso que uns dizem que arrependimento é você estar indo numa linha, virar, voltar em sentido contrário. A Bíblia nos traz algumas características do verdadeiro arrependimento. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver muitas questões em relação a isso. Né? Arrependimento sempre produz em nós o quê?
um novo comportamento de vida. Não adianta eu falar que eu me arrependi e continuar vivendo da mesma forma. Porque o arrependimento vai chamar essa mudança dentro de mim, e essa mudança ela vai ser perceptível na vida das pessoas ao meu lado, que vão olhar e vão ver e vai falar, nossa, essa pessoa mudou. É aquilo que Mateus capítulo 3, verso 8 diz, produzi, produzam vocês frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? É você chegar numa árvore, né, que é frutífera e procurar ver nela onde estão os frutos. E ver os frutos de forma que eles estão sendo mostrados a você. Assim é a nossa vida. As pessoas vão olhar em nós, né, e vai ver que nós estamos produzindo, estamos vivendo de forma diferente, né, no sentido de arrependimento, de mudança de vida. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que arrependimento leva nós a procurarmos a Deus. Não há como eu dizer que eu vou me arrepender, né, eu me arrependo, mas deixo Deus de lado. Não tem como. O arrependimento está justamente nessa questão. Né? Arrepender do quê? Dos meus pecados. E os meus pecados ferem o quê? A minha vida com Deus. Os meus pecados me separam de Deus, diz as Escrituras Sagradas. Né? Por isso o arrependimento me leva o quê? A procurar a Deus, a ter mais contato com Deus na minha vida. Salmo 78, verso 34, ele diz assim: quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. As pessoas arrependidas procuravam a Deus. Assim o arrependimento é na nossa vida. Quando eu me arrependo dos meus atos e quero mudança, essas mudanças vão estar presentes aonde? Na minha vida com Deus em primeiro lugar. Então esse arrependimento me chama, a procurar a Deus. Arrependimento também é acompanhado de confissão. Não adianta eu dizer que eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Mas quais pecados estão na minha vida que me leva a distanciar de Deus? Arrependimento é justamente isso, né? É uma confissão de pecados. E para eu confessar esses pecados, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que fazer uma análise na minha vida, né, e descobrir aquilo que me separa de Deus, aquilo que não me deixa viver uma vida santa diante de um Deus que é santo. Mateus capítulo 3, verso 6, assim nos diz: e eram por ele batizados no rio Jordão. Quando João batizava no rio do Jordão, o batismo de arrependimento. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Não era simplesmente ir até João e falar: João, joga água em mim. Era confessar o pecado. Tinha também aquele momento de confissão. Por que eu estou fazendo isso? Por isto, isto na minha vida. Por isso que 1 João também, capítulo 1, verso 8 e 9, um texto muito conhecido nosso quando nos chama a analisar a nossa vida interior, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos fazer o quê? Confessar, mas não fazer aquela oração de pacote fechado diante de Deus. Senhor, eu pequei e confesso os meus pecados, me perdoe. Tá, quais pecados? Quais foram os erros na minha vida? Por que eu estou procurando a Deus dessa forma? Eu preciso contar a Ele. E ao contar a Ele aquilo que me separa da vida santa de Deus, eu preciso falar o quê? Isso não vou fazer mais. Isso é mudança de vida, isso é arrependimento. Outra coisa que nós vemos nas Escrituras Sagradas, que o arrependimento também é o primeiro passo para recebermos a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo de Deus, ou o presente para a nossa vida. É aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro
chega para a multidão e começa a pregar, a mostrar, né, tudo aquilo que aquela multidão estava fazendo longe de Deus e o que eles precisavam para ter novamente uma vida com Deus. E aí no verso 38 de Atos 2, ele diz dessa seguinte forma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São algumas questões que estão ligadas ao arrependimento que as Escrituras Sagradas nos traz, né? Como viver então o arrependimento? Voltando, o que a Bíblia diz? Que o arrependimento produz em nós um novo comportamento de vida. O arrependimento nos leva a procurar a Deus. O arrependimento ele é feito, né, acompanhado de confissão de pecados. E é o primeiro passo para nós recebermos a remissão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Mas existe um arrependimento que não é legítimo. E nós precisamos entender também, porque às vezes fala, nossa, aquela pessoa entregou a vida a Cristo, aquela pessoa teve uma mudança de vida, né? Mas de repente ela largou tudo, deixou tudo, né? E não quer mais saber de Cristo. Existe o falso arrependimento. E as Escrituras Sagradas dizem isso. Nós temos dois exemplos bíblicos de um verdadeiro arrependimento e de um falso arrependimento. O falso arrependimento está num texto que às vezes nós lemos, que às vezes nós ouvimos, que às vezes até é pregado de forma equivocada. Por quê? Porque às vezes nós lemos as Escrituras Sagradas e achamos que aqueles títulos que a sociedade bíblica coloca na Bíblia para nos ajudar a orientar, elas pertencem à Bíblia e elas não são passíveis de erros. Mas às vezes elas são passíveis de erro e às vezes nos faz a interpretar de forma diferente a palavra de Deus. Um exemplo disso, de um falso arrependimento, é a parábola que está em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, conhecida como a parábola do filho pródigo. A palavra parábola do filho pródigo, volto a dizer, não pertence às Escrituras Sagradas. É um subtítulo colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa parábola ela fala muito mais de um pai amoroso do que filhos arrependidos. Bem pelo contrário, nenhum e nem o outro, de fato, eram pessoas que mostravam arrependimento. O pai sim mostra o seu amor para a vida dos seus filhos. O filho desse pai amoroso, ele fez o quê? Aquilo que nós conhecemos como filho pródigo. Ele pediu todos os seus bens, ele saiu da sua casa porque ele queria viver a sua vida e curtir, aproveitar a sua vida longe do seu pai, longe da casa do seu pai. Ele renegou o seu pai, ele deixou a casa paterna para ir ao mundo. Mas lá no mundo, ele viveu uma vida longe da presença do Pai, uma vida longe de Deus, né? E ele viveu uma vida que foi se deteriorando, as suas riquezas acabaram, seus amigos saíram da sua presença e de repente, para ele não passar fome, não ter mais dificuldades ainda, ele vai trabalhar com os porcos e ele sente o desejo de comer até a própria comida dos porcos. O texto diz ali que ele fez o quê? Ele lembrou da casa paterna. Esse lembrar não é arrependimento. Por favor, vamos entender isso. Porque muitos entendem que ele se arrependeu e ele quis retornar à casa paterna. Bem pelo contrário, ele saiu da casa paterna como filho. Mas quando ele viu toda a sua situação, o que ele falou? Ele lembrou do seu pai, sim, mas ele lembrou de quem? Dos funcionários do seu pai que viviam muito melhor do que ele. Ele não estava lembrando totalmente da casa paterna, mas do que o conforto que aquela casa, aquele lar poderia dar até mesmo para os seus empregados. Falso arrependimento é isso, é remorso. Ele teve remorso.
E o remorso é uma situação de necessidade material que ele sentiu. E isso não o conduziu a voltar para Deus. Olha o que diz o texto no verso 17 a 24. Presta bem atenção. Então, caindo em si, não arrependido, sentiu remorso. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que eu vou fazer? Aí ele faz o quê? Ele vê isso, ele lembra dos funcionários do seu pai, né? Ele não lembra da casa do pai, ele lembra dos funcionários do seu pai, né? Que passam bem e ele não. Então ele faz um plano, isso se chama remorso, isso não se chama arrependimento. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha o que diz o verso 19: já não sou digno de ser chamado filho teu, trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrependimento, voltar para lá para ser empregado, não para estar na casa do pai, não foi isso que ele pensou. Ele pensou em voltar para trabalhar, para ter um pouquinho mais de regalia, porque ele saberia quem era o seu patrão, era o seu pai. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse era o plano do rapazinho que se diz intitulado arrependido. E o que ele fez? Levantou-se, diz o verso 20, foi para o pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, por isso pai amoroso, correndo, o abraçou e o beijou. Quem foi ao encontro de quem? O pai foi ao encontro do filho. Mas o pai chegou ao encontro do filho e mostrou esse grande amor para com seu filho, acolhendo-o. O filho lembrou do quê? Eu tenho um plano. E ele foi atrás do plano. Ele não foi atrás do amor do pai. Olha o que diz o filho no verso 21. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pronto. Ele começou a fazer o seu plano. O seu plano era o quê? Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai, que é amoroso, não deixou ele continuar os seus planos. O que o pai fez? O pai parou aquela conversa diante daquele filho com remorso e não arrependido. Mas o pai o queria de volta. Essa é a ação do pai, não a ação do filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, um novilho que já estava preparado para esse momento. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse processo tudo dessa parábola está no pai e no amor do pai. Aí a gente pode entender o quê? Que nós não chegamos a Deus sem Ele nos amar primeiro. Se nós chegássemos a Ele por nós mesmos, nós chegaríamos com as nossas com os nossos preconceitos, com as nossas vontades próprias, com os nossos planos, com os nossos projetos de estar diante de Deus. E Ele teria que aceitar. Não é assim arrependimento. Arrependimento é sentir o amor de Deus na nossa vida em primeiro lugar e nos rendermos a Ele. Esse filho tinha um plano. O plano era parar de ter fome. Ele queria voltar para ser empregado, não como filho. Isso se chama remorso, nunca arrependimento. E tem muitos que vão para diante do Pai dessa forma, vão para a igreja dessa forma, né? Vão porque querem algo, mas não querem ser algo na mão daquele que o recebe. Esse é um falso arrependimento. O que é um verdadeiro arrependimento? Podemos lembrar de Pedro. Pedro mostra para nós o que é um verdadeiro arrependimento. Ele nega Cristo 3 vezes. E a palavra de Deus diz que ele chora amargamente por negar a Cristo 3 vezes.
ele se arrepende. E ele quer o quê? Ele quer uma reconciliação com Deus. Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali, aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Olha o que diz o verso 75. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali, chorou amargamente. Esse chorar amargamente é arrepender-se totalmente. Ele se arrependeu totalmente, né, daquele ato que ele fez ao negar Jesus Cristo. Tanto é que depois da ressurreição, Jesus chega a Pedro, né, e pergunta: Pedro, você me ama? E pergunta 3 vezes, porque ele negou 3 vezes a Cristo também. Né? E a terceira vez que ele chega, que Jesus pergunta, ele fala: ah, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes o quanto eu chorei amargamente, o quanto eu me arrependi, Senhor. Eu estou arrependido. E aí Jesus fala para ele: ó Pedro, vai, faz aquilo que eu mandei você fazer, apacenta os meus rebanhos, porque você vive uma vida de arrependimento. Portanto, meus queridos, arrependimento é aquela mudança interior da mente, das afeições, das convicções e das lealdades, que tem que ter as suas raízes no temor de Deus e que tem que ter a tristeza pelos pecados cometidos contra Ele. O arrependimento, quando acompanhado pela fé em Cristo, conforme o texto inicial nosso, leva a esse abandono do pecado e nos leva de volta para Deus, a fim de servi-lo em nossa vida, a fim de nós servirmos a Deus com a nossa vida inteira na sua presença. Isso é arrependimento. Segunda palavra que nós temos é fé. Arrependimento e fé são companheiros na vida cristã. É através da fé que nasce do arrependimento que abandonamos o pecado, passando a viver para Deus. Por isso que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus na nossa vida. Então vem primeiro dele. Lembra do Pai amoroso? Vem dele, não vem de nós. É ele que vai agir em nós para que nós possamos viver esse arrependimento genuíno. Para isso precisamos da fé. Atos capítulo 20, verso 21, diz assim: testificando tanto a judeus como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verso do nosso texto inicial. Nós vemos as duas coisas caminhando junto. Esta fé deve ser direcionada, então, colocada em Jesus Cristo, visto que é no seu nome que está o perdão dos pecados. A nossa fé precisa estar ligada justamente àquilo que Cristo fez por nós, né? E o que Ele nos garante através daquilo que Ele fez por nós. Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, dele Jesus, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, fé, recebe remissão dos pecados, né? Ou tem os seus pecados perdoados. Ter fé em Jesus Cristo significa o quê? Depositar nele e somente nele toda a nossa confiança e toda a nossa dedicação. Em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que
todos os cristãos reformados conhecem quase de cor, né, vem demonstrar que viver por fé é viver em conformidade com a verdade de Deus revelada no Evangelho. Verdade de Deus revelada no Evangelho, na sua palavra, em obediência às suas promessas que estão contidas na sua palavra, com gratidão por sua graça, ou sem se envergonhar, e trabalhando assim para a sua glória. Olha o que diz o texto: pois não me envergonho do Evangelho. Não é se envergonhar. Isso se chama gratidão. Não me envergonho do Evangelho, por quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fé. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, através da sua palavra. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não há como nós vivermos e como caminharmos aqui na terra de forma cristã sem fé. A fé que está afirmada em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter fé em Deus envolve o quê? Crer intelectualmente na sua palavra, conhecer de fato o Evangelho. Ter fé em Deus envolve sustentar em nossa vida os seus ensinamentos, né? É darmos razão da nossa fé, né? É realmente nós sermos desafiados e nós fazermos o quê? Nós estarmos colocando toda a nossa fé na sua prática. Dar razão. Ter fé em Deus envolve ensinamentos. Não tem como eu ter fé em Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Ter fé em Deus envolve o que mais? Viver num relacionamento de estreita confiança e conhecimento de Deus para a salvação. Dar razão da tua fé, você precisa. E isso nós fazemos justamente quando nós vivemos essa fé embasada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Por isso que a fé é o quê? É um presente de Deus para nós. Veio dele para nós. Deus se fez revelar em nós através da sua palavra. Efésios capítulo 2, verso 1 a 8, diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da obediência. Antes nós éramos pecadores e vivíamos no pecado. Mas ele nos deu vida, ele nos tirou disso. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, olha o que diz o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o nosso Pai amoroso, por causa do grande amor com que nos amou, lembra da parábola de Lucas, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, ou nós termos esperança nas suas promessas. Isso diz Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. Verso 6 principalmente fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Essas são as duas questõezinhas básicas que nós precisamos entender com relação a nosso catecumenato. Nós precisamos compreender
né, aquilo que a nossa lição traz hoje, né, que arrependimento e fé são algo necessários para a nossa vida, para nós mostrarmos de fato a tão grande salvação em Cristo Jesus e não termos dúvida dela em nós. Vou deixar uma tarefinha para você, né, lembrando que esse texto vai estar escrito de forma escrita lá no nosso site revsaulo.com.br. Esse vídeo vai estar lá com o link também para você poder voltar nele, escutar mais vezes quanto for necessária para ter compreensão. Mas a tarefinha é: leia todo o capítulo 11 de Hebreus. Não só leia, leia e tente entender por que a fé dos homens do passado é importante para nós, porque lá vai estar, né, uma galeria de homens que viveram por fé. Né? Por que a fé deles é importante para nós? Qual a função da fé desses homens do passado na minha fé hoje? Né? Como eles viveram essa fé e como eu estou vivendo a minha fé? Leia, medita nisso durante essa semana e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a entender melhor a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui na nossa terceira lição. Lembrando, aqueles que querem tornar-se membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, quiserem estar conosco como membros aqui na nossa igreja local, né, que esteja escrevendo seus nomes aí embaixo, que vocês assistiram o vídeo, porque isso vai ser levado muito em consideração quando nós reunirmos o conselho para nós tratarmos da admissão de membros na nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida e prossigamos no conhecimento da palavra do Senhor.